conta da sua vida e deixa que eu taco-lhe bunda, taca-lhe bunda, taca-lhe bunda, taca-lhe bum, bum. Pra quem não sabe, essa menina aí no vídeo, dançando com o Ítalo Santos, é a minha irmã mais velha. E eu vou contar pra vocês do dia que ele ficou hospedado na minha casa e fez um inferno na vida da minha irmã. Não só da minha irmã, mas minha e da minha mãe também. Ah, porque não falou na época, quer chutar cachorro morto, quer hype em cima dele. A gente até tentou falar na época, mas as pessoas só acreditam em quem tem muitos seguidores. A palavra da internet só vale pra quem é maior. E aí, muitas pessoas não acreditaram. Eu lembro que minha irmã sofreu hater por muito tempo, ficou muito mal, muito triste pelo que aconteceu. E agora eu acho que é o momento de falar, porque a máscara caiu e as pessoas estão vendo quem realmente ele é. Eu não lembro se o ano era 2019 ou 2020, mas eu lembro que na época minha irmã estava tentando uma carreira musical como cantora. Ela já era dançarina, eles eram amigos da internet, conversavam. Ela tinha 90 mil seguidores por aí, ele tinha uns 500 mil. Ele era maior que ela em número de seguidores, mas ele estava tentando expandir, né? Porque ele era de Cajazeiras e ele mesmo falou pra ela que queria gravar conteúdo com outros influenciadores de outros lugares, que Natal era pertinho. Criou-se uma amizade ali virtual e como ela ia gravar um clipe, primeiro clipe dela, né, como cantora, o empresário dela disse pra ela convidar ele pra vir pra Natal. Foi acordado que não teria nenhum tipo de cachê em dinheiro, mas que teria visibilidade para os dias que ele iria gravar e todos os custos dele para ele vir para Natal e ficar aqui seriam por conta, né, do empresário, da minha irmã, enfim. Ele veio para Natal e ele não veio sozinho, ele trouxe mais dois amigos e não estava no combinado, mas tudo bem, ele trouxe. O empresário da minha irmã da época pagou a passagem dos três meninos, né? E eles vieram aqui para minha casa, iriam ficar na minha casa. Eles chegaram mais ou menos numa quinta-feira e iriam embora no domingo, pelo que estava combinado. E a primeira red flag que eu tive com o Ítalo em si, porque os outros dois meninos que ele trouxe eram um amor de pessoa, foi que quando ele chegou na minha casa, ele falou com minha irmã, falou com minha mãe, assim, aquele cumprimento bem vazio, com a minha mãe no caso, e comigo ele não falou. Ele estava dentro da minha casa, ele estava convivendo comigo e ele não falava comigo. Eram raros os momentos que ele me cumprimentava. Me dava bom dia, boa tarde, boa noite, ou simplesmente olhar pra você, sabe? Quando você tá num ambiente que você olha pra pessoa e conversa com ela e fala com ela, ele não fazia isso. Você estava do lado dele, parecia que você era invisível ali, perto dele. E eu achei isso muito estranho, porque na internet ele era outra coisa, né? Eu conheci ele por causa da minha irmã, né? Segui ele na época por causa da minha irmã e eu achei muito estranho, porque ele era carismático na internet. Mas tudo bem. Isso deu um alerta na minha intuição. Mas até aí, tudo bem. A primeira red flag que eu tive com ele foi quando ele falou como ele fazia pra conseguir seguidores. Ele falou, eu faço de tudo por seguidores. Isso pra mim já era algo muito estranho. E aí ele falou que o que mais dava seguidores eram polêmicas, principalmente as polêmicas na qual você é a vítima, que você tá do lado injustiçado, digamos assim. E ele até citou um exemplo pra vocês verem. E eu nunca esqueci disso. Ele disse que uma vez ele se machucou todo, se bateu, ficou bem vermelho, se arranhou, se rasgou e disse que tinha sofrido um ataque homofóbico na cidade dele. Ele mentiu, ele criou um ataque homofóbico, porque a gente sabe que é uma pauta importante, que é uma pauta que realmente precisa de visibilidade. E ele falou, eu sou gay, eu sei que isso dá seguidor. Além de ganhar seguidores, eu ganhei várias transferências. Eu não sei se na época já tinha Pix, mas ele disse que ganhou muito dinheiro, porque os seguidores ficaram mandando pra ele. Eu poderia dizer até aí tudo bem, mas até aí já não estava nada bem, porque era uma pessoa extremamente arrogante, extremamente grossa, fingia que você não estava no ambiente, só se comunicava com quem tinha interesse, que no caso era só com a minha irmã. Veio pra cá a trabalho, digamos assim, trouxe mais duas pessoas junto com ele, tipo, como eles ficaram aqui na minha casa, toda a responsabilidade de alimentação, hospedagem ficou aqui por conta da gente. E você via que ele não era uma pessoa muito simpática, assim, muito querida, como ele demonstrava ser. O clipe em questão foi gravado, acho que na sexta-feira, não lembro. Eu acho que foi na sexta-feira, tenho quase certeza. Ele foi gravado rápido. No dia seguinte que eles chegaram, já foi gravado. Beleza, esse clipe foi gravado numa sexta-feira, então sábado tava livre e domingo seria o dia que eles voltariam pra Cajazeiras. Eu acho, eu não tenho certeza, porque eu trabalhava muito na época. Eu trabalhava no shopping e fazia faculdade também. Então eu não ficava andando com eles aqui. Mas eu lembro que tava na época de Carnatal. Eu acho que o Carnatal ele ia começar no outro final de semana. No final de semana que eles ficaram, minha irmã levou eles pra sair. Todas as parcerias que ela tinha com loja, comida, lanchonete, várias parcerias que ela tinha, ela levou ele e ele fez parceria, né? Ele frequentou esses lugares em troca de divulgação, ganhou coisas. Ela levou ele pra sair pras boates que tinham em Natal, que não eram muitas opções. Passeou com ele o máximo que poderia. Quando chegou no domingo, ele não foi embora. E ele não disse nada.
E aí minha mãe perguntou pra ela, né? Ela falou assim, mãe, ele não falou nada, eu não acho educado eu perguntar se ele vai embora. Mas tem um detalhe bem importante que eu vou falar pra vocês. Na época, eu tava no meu primeiro emprego de carteira assinada e também fazia faculdade. Minha irmã tava tentando viver de internet, divulgação, como cantora também. Minha mãe também tava no primeiro emprego dela de carteira assinada porque fazia pouco tempo que ela e meu pai tinham se separados e a gente era muito dependente do meu pai. A gente sempre foi. E aí a gente tava numa fase de mudança, né? A gente tava aprendendo a ser independente, a ser mais independente, porque a gente sempre dependeu muito do meu pai. E aí as coisas eram meio apertadas na minha casa nessa época. Fora que o espaço era pequeno. A gente não tinha tantos quartos e banheiros como a gente tem hoje. Passou o final de semana e aí começou a outra semana, que era semana de Carnatal. E ele descobriu que era semana de Carnatal, por isso ele não foi embora. E aí minha irmã tava namorando na época, ela tinha acabado de começar a namorar. E ela passava muito tempo na casa do namorado dela. E aqui em casa virou meio que uma pousada, porque minha irmã ficava na casa do namorado, com o namorado. E aí quando eu e a mãe estávamos em casa, os meninos estavam aqui, ou então estavam só se arrumando pra sair. E toda hora eles entravam e saíam, entravam e saíam. E até aí tudo bem. Sendo que eu falei pra vocês, né, tava uma época meio apertada aqui em casa. E a gente tava tentando se virar da melhor forma que a gente podia. Começou o Carnatal, minha irmã conseguiu pra eles não, pra o Ítalo no caso, porque ela não tinha esse poder ainda de conseguir a entrada de Carnatal pra dar pra todo mundo. Mas, como ele também tinha alguns contatos, né, ele saía falando com as pessoas de aqui de Natal, ele foi fazendo networking, Raine foi apresentando ele pra outras pessoas, e assim ele conseguiu ir pra todos os dias de Carnatal. E aqui em casa virou um grande hotel, assim, um grande point pra ele vir se organizar. Sendo que era aquela coisa que eu disse, era uma pessoa que não se comunicava, entrava e saía a hora que queria, não cumprimentava, não dava bom dia, não dava boa tarde. E aí, na hora de comer, tinha que ter comida feita, né? A gente tinha que estar na nossa rotina puxada, mas a gente tinha que. Minha mãe tinha que fazer o jantar, tinha que fazer o café da manhã, tinha que fazer o almoço, porque sempre na hora de comer eles apareciam, né? E aí a gente tava tentando oferecer isso pra eles da melhor forma, sendo que às vezes não tinha como. Não só pelo recurso financeiro, mas também pelo tempo. Então, às vezes, minha mãe fazia um grande macarrão com salsicha para todo mundo jantar, porque ela estava muito cansada do trabalho. E eles não se disponibilizavam para ajudar nada. Afinal, o combinado dos custos deles seriam por conta da gente. Mas isso referente a 3 dias. E aí já tinha passado 3 dias e uma semana. Entramos na terceira semana que eles ainda estavam aqui em casa. E eu acho que na metade da terceira semana, minha mãe já estava falando com o Raine, perguntando se eles não iam embora, né? Porque ela já não tinha tanto tempo para cuidar da casa, cuidar das coisas, para ficar aconchegante, para receber eles. Ela já não tinha tanto tempo para ficar fazendo comida. E também tinha a questão do recurso financeiro que já estava ficando meio escasso ali pela época do mês, né? A gente já não conseguia oferecer uma alimentação tão bacana. E a gente foi ficando preocupado com isso, né? Porque a gente tem gente em casa que quer receber da melhor forma. Chegou um dia da semana que simplesmente eles olharam pra gente e falaram assim, tia, ele falou pra minha mãe, tia, a gente vai embora. Aí a mãe falou, vocês vão embora essa hora, era tipo 9 horas da noite. Sim, a gente comprou as passagens, o ônibus vai sair essa hora e a gente vai embora. Aí a mãe falou, você não consegue cancelar e pegar uma passagem pra amanhã de manhã porque tá tarde, é melhor vocês não irem de noite, era pra ter pegado uma passagem pra amanhã. Então minha mãe ficou super preocupada deles irem embora de noite, né? E ele falou, não, tia, tá tudo bem, não precisa se preocupar, muito obrigada, foi ótimo, foi maravilhoso, foi incrível. E aí, vários agradecimentos, a gente se despediu, abraçou, beleza, foram embora. Eu não lembro se na época já tinha a função de enviar o story pra outra pessoa, mas eu sei que com 1 hora mais ou menos que eles saíram daqui de casa, muita gente começou a ligar pra minha irmã e a falar com ela, mandando ela olhar os stories de Ítalo. E a gente foi assistir os stories pra ver o que tava acontecendo, que era todo mundo ligando, falando sem parar. E quando a gente abriu os stories eram exatamente assim. Os 3 jogados na rodoviária, deitado na rodoviária, assim, por cima da mala, sabe? Num canto da rodoviária. E ele verbalizou um monte de mentiras. Ele falou assim, eu nunca fui tão humilhado em toda a minha vida. Nunca pensei que eu sairia de Cajazeiras pra Natal pra passar por tanta humilhação e desprezo. Eu fui expulso, não vou dizer o canto que eu tava, não vou citar nomes, não precisava citar nomes, todo mundo sabia que ele tava na nossa casa. Eu fui expulso, eu fui maltratado, eu fui humilhado, eu aguentei coisas que ninguém aguentaria. E, gente, a gente procurando, assim, o que tinha acontecido, o que foi que ele aguentou, porque quem tava aguentando muito e sendo simpáticas éramos nós. Ele chorou nos stories e a gente ficou assim, em choque. Do nada, ele apareceu na casa de Henderson, que é outro influenciador aqui da nossa cidade, que também dança. Ele apareceu na casa de Henderson, gravou uma story jantando lá e colocou assim, ó, minha gente, aqui tem comida, viu? Aqui ninguém passa fome, não. Gente, vocês acreditam na cara de pau da pessoa? Ele deve ter ficado mais 3 ou 4 dias em Natal na casa de Henderson. Deve ter mentido muito pra Henderson, deve ter inventado várias mentiras, contado que realmente foi humilhado, expulso, que eu não sei por que ele inventou isso, ele não tinha precisão de inventar isso, ele queria ir pra outro lugar, era só ele ir. E aí, todos os seguidores dele entraram no perfil da minha irmã e começaram a atacar ela. Todo mundo de Natal sem entender. Eu acho que na época ela até gravou uns stories se defendendo, contado que aquilo não tinha acontecido, mas quem ia acreditar?
Desde que isso aconteceu, Ítalo cresceu muito na internet, não por conta desse fato, mas porque ele crescia muito, ele ganhava seguidores de forma exorbitante, ele estava sempre sendo visto na internet, e eu sempre me questionei o porquê de pessoas ruins, porque ele foi uma pessoa ruim que passou pela nossa vida, o porquê de pessoas ruins se darem tão bem na vida. Eu nunca entendi o porquê que ele tinha feito tudo isso com a gente, e ele só continuava crescendo, porque na minha cabeça você faz uma coisa ruim, e você, né, não é recompensado, mas ele era muito recompensado por tudo que ele fazia. Tanto que ele chegou onde ele chegou. Só que Deus é muito justo e a lei do retorno nunca falha. Do jeito que ele fez isso com a minha irmã, ele deve ter feito isso com várias pessoas, ou coisas até piores, como a gente viu aí nas denúncias. E agora eu entendo que por mais que demore, como demorou no nosso caso 5 a 6 anos, a justiça de Deus, ela vai se realizar na sua vida, né? Independente do que tenha acontecido, da injustiça que tenha acontecido. E as pessoas vão ver, você não precisa provar nada pra ninguém. No futuro, as coisas serão provadas.